A gente vê que pelo tempo tá bem em ruínas mesmo, porque isso daqui era uma casa. Diz aqui que era uma casa de comércio, né, da época, né, com 2 cômodos, uma larga calçada na frente, né? Mas a gente vê aqui que tá bem devastado mesmo. Eu particularmente quando cheguei, eu não imaginava que isso daqui seria uma casa, mas era uma casa. Mas também é muito tempo, né? Essa cidade ela foi fundada por volta de 1703. Esse é o Parque Arqueológico de São João Marcos. São João Marcos que foi uma cidade fundada ali por volta de 1703. Essa cidade aqui ela servia também para o escoamento do café, né? Na época do Vale do Café, mas depois ela veio se enfraquecendo. Essa cidade aqui ela foi usada também como rota, né? Na época para os grandes barões, né? Que passavam aqui e usavam essa estrada para Minas Gerais. O café que era produzido no Vale do Café era trazido para cá, aqui servia, né? Como rota de transporte para Mangaratiba. Mangaratiba que era onde eram feitas divisões. Mas São João Marcos, essa cidade, ela se enfraqueceu. Na época que o café deu uma enfraquecida, ela também se enfraqueceu porque já não tinha tanto comércio por aqui. E São João Marcos, ela foi uma cidade vendida à companhia da Light. Light, que é uma companhia que veio do Canadá, da mesma forma que ela foi avassaladora, ela também perdeu força. Quando ela perde força, porque o café também enfraqueceu, o comércio de café, então essa cidade ela é vendida para Light, uma companhia de luz que veio do Canadá. Eles quando compraram, né, essa cidade, eles resolveram fazer um, eles resolveram fazer uma usina hidrelétrica, né? Resolveu fazer uma represa aqui. O que a gente vê é que ainda há registro, né, das ruas. Aqui, Rua Jorge Americano Freire. Logo aqui um pouco mais na frente, a Rua 7 de Setembro. Eu não sei explicar exatamente para qual lugar que essas ruas levavam, mas aqui a gente sabe que era o escoamento, né, do Vale do Café e alguma delas levava para Minas Gerais. Eu não sei exatamente qual é. Essa rua aqui é a Rua 20 de Setembro. A gente vê a presença de pedra, muita pedra, né, nesse local, porque as construções antigas, elas eram exatamente isso, feitas de pedra. Agora você imagina o trabalho que não devia dar para as pessoas que faziam, né? Eu acredito que deve ter sido um susto para as pessoas na época. De repente ficar sabendo que a Light comprou a cidade. Eu nem sabia que podia fazer isso, mas na época acredito que tudo que existia era comerciável, né? Eles comerciavam até vida, então deve ter sido um susto para as pessoas. Opa, como assim vamos ter que sair
das nossas casas. Como assim vamos ter que deixar o lugar onde a gente vive para poder ir para outro lugar? Porque aqui vai ser construída uma represa na qual vão inundar a cidade. Acredito que isso foi um grande baque para a população. E naquele tempo eram-se usados os escravos, né? Os escravos, eles estavam presentes, né, nessa história. Não eram os barões que construíam, né? Eles tinham os servos, as servas, aquelas pessoas que os serviam. Então, essas pessoas que construíam. Você imagina, ser escravizado, né? Felizmente, isso ficou marcado na história, né, do nosso país, na história do mundo. É a escravização de pessoas. Algo muito triste, mas que, graças a Deus, acabou. E a gente continua andando aqui, a gente olha que o lugar realmente é maravilhoso. O lugar é um lugar diferente, a paisagem reina. A gente já viu a presença de alguns animais. Aqui do lado tem um rio. Então acredito que isso se deve, né, à presença de muitos animais. A gente olha, consegue ver as árvores aqui. Essas árvores aqui, elas com certeza têm muita idade. Talvez um milênio? Talvez um milênio mais. E a gente está chegando em outra rua, Rua Ribeiro de Almeida. Essa rua que devia levar em algum lugar. Parece o que eu tô imaginando aqui, que isso aqui tá parecendo um quarteirão onde é dividido por algumas ruas. Aqui tem até um cavalinho, ó, um cavalo branco, é o Pegasus. Uma área que parece aqui uma área de descanso, onde tem alguns banquinhos. Tem algo que parece um memorial ali também. Gente, é realmente incrível. Eu ia mostrar para vocês agora, esse cavalo tava parado. Ele tava igual uma estátua. Em algum momento eu cheguei a achar que era até uma estátua de cera. Agora a gente chegou aqui em um lugar onde as paredes estão em pé. Ainda tem... Agora parece realmente que teve algo aqui. As paredes em pé, tem ali um comunicado, né? Pedindo para que... não, falando que não pode subir nas ruínas. Mas isso daí é São João Marcos, gente. Olha aí as ruínas de São João Marcos. Essas paredes em pé. É um arco que parece um arco de uma porta. Eu não sei dizer exatamente o que era aqui. O piso ainda está no lugar. O piso em formato de espiral, né? De estrela. Ainda alguma coisa conservada, né? Mas não tudo. Aqui uma outra parede que ainda está em pé. Você vê a presença de pedra, né? Olha, tudo construído a pedra. Pedra e barro. Agora dá para ver melhor o chão. É realmente impressionante. Aqui era exatamente onde ficava a Praça Contígua.
Essa praça ela tinha o nome de Feliciano Sodré. Aqui estavam localizados a estação meteorológica e o marco bicentenário da cidade. As duas praças com traçado geométrico eram separadas por uma alameda em frente à igreja com um cruzeiro de pedra ao centro. Gente, essa era uma igreja. O nome dela era De Paris Crouch. Um nome diferente, eu não sei o que significa. Se alguém entende francês, eu não entendo. Coloca aí nos comentários pra gente. Essa praça ela era assim. Gente, vocês têm ideia de que esse lugar era realmente uma cidade? Olha como era a igreja. Ali na cruz onde mostrei para vocês. Lá a gente vê as casas lá embaixo, carros passando. Esse lugar é aqui, São João Marcos. Essa aqui era a casa do Capitão Mor, um dos mais belos sobrados da cidade, que era composto por 3 casas geminadas. A do centro, em cima do frontão, ladeado por pináculos. Era a moradia do Capitão Mor. Já em 2014, foi removido o entulho, resultante da demolição realizada em 1940. Revelou-se o espaço interno do pavimento térreo e recuperou-se uma parte das peças de cantaria, pedra lavrada, da fachada, possibilitando sua recomposição parcial. Era assim que era a casa do Capitão Mor. E virou isso. Essa era a casa do Capitão Mor. Deixa eu ver as paredes em pé. É algo que mexe com a nossa mente, né? Saber que alguém morou aqui. A gente vê que eles atravessavam pregos nas pedras para poder dar uma maior segurança para prender as pedras. O design das portas em arco, das janelas. O detalhe das pedras coladas. Da junção das paredes. Gente, a gente está falando de 1703. Esse era o rio. Acredito que foi esse rio que se deu origem. Depois da usina que foi construída e foi aberta para demolição da cidade de João Marcos, que foi comprada pela Light, a empresa canadense.
aqui era o Mirante São João Marcos. As pessoas vinham para esse lugar para poder observar os pássaros, observar as paisagens. E nós estamos aqui à beira desse rio, em São João Marcos. Nós viemos falar de Jesus com você. Nós viemos falar da importância que você tem para Jesus. Deus, ele não desistiu de você. Ele não desistiu da sua vida. Às vezes a situação pode estar difícil para você. Às vezes a situação pode estar desfavorável. Talvez você entrou num cenário que você não queria entrar. Mas Jesus, hoje, está te dizendo, neste dia, está te dizendo, não desista. Não desista. Porque às vezes você está esperando algo que ainda não chegou para você. Porque às vezes você tem esperado, buscado algo, almejado algo que ainda não chegou a sua vez. Talvez você tenha visto pessoas conquistando coisas e você não tem entendido por que você tem vivido tanto para Deus e você não tem visto nada na sua vida. Mas eu digo para você que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, se alegre em Deus, a sua hora vai chegar. O tempo de Deus, ele é melhor do que o nosso. O tempo de Deus é no momento certo. Talvez certas coisas a gente ainda não recebeu para que a gente não se perca. Talvez certas coisas ainda não chegou na nossa mão para que não fuja do controle de Deus. Pois nada realmente foge do controle dele. É verdade. E olhando, né, essa catástrofe que foi aqui, né, uma destruição de uma cidade, a gente vê que Deus, ele não perdeu o controle. As pessoas que viviam aqui tinham um plano, mas Deus tinha outro plano para essas vidas, para essas pessoas. Porque Deus, ele é o plano perfeito sobre todas as coisas. Não há erro em Deus. Deus, ele tem planos para as nossas vidas. Às vezes nós fazemos planos. Porque uma destruição de uma cidade, Deus tinha um plano melhor para cada vida que habitava aqui. Você imagina o quanto essas pessoas também não sofreram naquele momento em que ficam sabendo que a cidade iria virar ruínas, que a cidade iria ser destruída porque a Light construiu uma barragem e iria abrir a comporta, porque a água teria que passar por aqui. Você imagina o desespero daquelas pessoas. Mas eu acredito que ali também tinha gente de fé, que entendia que tudo passava por Deus, que entendia que tudo era a permissão dele. Você imagina uma vida construída, você imagina as pessoas aonde elas viviam já em harmonia, já adaptadas, já vivia com segurança. Agora você imagina tudo isso mudar, de uma hora para outra desmorona. Talvez a sua vida tenha passado por coisas que têm mudado. Talvez a sua vida tenha desmoronado. Você tem visto sua vida caindo aos seus pés sem você poder fazer nada. Mas Deus, ele não esqueceu de você. Deus, ele está no controle de tudo, de toda a situação. Entenda que você é um escolhido. Entenda que você não foi um excluído. Só de você nascer, só de você respirar, você já está exposto a situações talvez desfavoráveis para você. Mas entenda que a glória, a honra da segunda casa será maior do que a primeira. Talvez você está se lamentando por algo que se foi agora, por algo que talvez para você, aos seus olhos, você perdeu. Mas Deus, ele está falando contigo que não perdeu, que não acabou, que não é o fim.
que podem até falar para você que você não vai conquistar mais nada, podem até falar para você que você não vai ter um relacionamento abençoado, podem até falar para você que você não vai conseguir um trabalho abençoado, podem até falar para você que você não vai ter uma herança, uma vida confortável, mas é mentira. O que Deus nos garante é que nós já somos filhos da promessa. Nós somos filhos de Deus. Então, nada que venha para a nossa vida é para desfavorecer ou para causar morte, mas sim para causar evolução. Sem você perceber, você tem crescido com aquilo que tem acontecido na sua vida, você tem ganho mais experiência. Talvez alguém que vai próximo de você ou que ainda vai entrar na sua vida vai passar por isso também que você está passando. Eu não sei o que você está passando, mas pode não estar sendo fácil para você. Pode não estar sendo fácil todo dia vivendo a mesma coisa. Mas entenda que tudo é passageiro, tudo vai passar. E assim como Deus, ele tem o controle de tudo, ele vai permitir com que isso passe também. Se ele permitiu chegar, ele vai permitir passar. Então entenda que você é um escolhido, você é uma escolhida. E que tudo que vier para a sua vida vai te fazer crescer. Talvez hoje você deve estar falando aí, aonde você está, profeta, tem me faltado o pão dentro de casa. Profeta, tem me faltado alegria. Profeta, tem me faltado sossego. Os meus filhos não me dão sossego, a minha família, ela está destruída. Meu marido está no vício, meus filhos estão no vício, eu estou no vício, eu não consigo sair mais. Profeta, o que eu vou fazer? Como que eu vou me alegrar em meio a essa situação? Alegrar em meio a essa situação é saber que tem alguém que pode resolver. É saber que tem alguém que pode fazer por você aquilo que você não consegue. Porque quem convence o homem é o próprio Espírito de Deus. Quem convence o homem é o próprio Espírito Santo. Você não vai ter como convencer ninguém, você não vai ter como mexer as coisas, fazer um movimento no reino espiritual para que a sua vida ela mude. A única maneira de que você faça isso no reino espiritual é intercedendo junto a Deus, pedindo junto a Deus, né? É verdade. A palavra vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E você foi alcançado por essa misericórdia nesse dia. Você foi alcançado por essa misericórdia nessa manhã. Então entenda que Deus ele não perdeu o controle. Essa misericórdia é de Deus. Essa misericórdia é Deus. É a oportunidade de viver mais um dia. Essa oportunidade você está tendo. A oportunidade de respirar. Onde você estiver aí, faça assim agora, ó. Respira. Você vai ver que essa oportunidade ela chegou para você. Você vai ver que Deus ele te deu uma nova oportunidade de viver. Então, se você tem agora uma nova oportunidade de viver, se você tem uma nova oportunidade de vida, então isso significa que há uma chance de mudança, há uma chance de reverter o cenário, há uma chance de que esse período que você está passando, que esse tempo que você está passando, que esse vento que você está passando, ele mude e ele comece a mudar ao seu favor. Mas para isso você não pode desistir, para isso você precisa continuar, você precisa seguir, você precisa fazer. Porque se você parar, tudo para. É como se você estivesse aceitando a derrota, é como se você estivesse acusando o golpe. Mas a verdade é que se você não parar, a verdade é que se você continuar, algo grande você vai ver acontecer. Toda tempestade ela passa, você já viu a chuva ela não chove para sempre. A chuva ela passa. Então você tem que entender que esse tempo ele vai passar também. Você tem que entender que você não é escolhido para que seja passado um vento sobre a sua vida para que destrua a sua vida. Você tem que entender que você é um escolhido para crescer. Você tem que entender que você é um escolhido para a bênção, né? É verdade. Né? A palavra também vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tá difícil? Deus é a sua força. Deus é aquele que pode segurar em tuas mãos momentos difíceis, de tempestade, te colocar de pé, te tirar de qualquer situação. Esse Deus, ele pode. E hoje nós estamos aqui para te entregar isso, para te apresentar um Deus, para mostrar para você que Deus ele é contigo.
Deus, ele não falha em momento nenhum, né? Deus, ele não falha em momento nenhum. Deus, ele está conosco o tempo todo. A hora dele é perfeita. É perfeito. A hora dele é boa. E Deus, ele está falando com você. Espera em Deus. Espera nele. Espera naquele que pode fazer por você. Espera naquele que tem feito por você, que não esqueceu de você. É verdade. Veja bem, você é um escolhido. Escolhido não tem escolha. Você vai passar por essas situações, independente se você quiser ou não. Mas você tem que entender que um filho de Deus, ele não perde. Ele já é um vitorioso. Ele já é um vencedor. Amém. Tchau!